Olá, seja bem-vindo. Nós vamos dar início hoje à revisão do nosso conteúdo sobre tabela periódica. Eu vou fechar o vídeo e nós vamos ficar somente com o áudio e a apresentação, ok? Espero que vocês gostem e aproveitem a aula, ok? A tabela periódica atual, a organização atual, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é essa a organização da tabela periódica atual. Reparem que nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica, certo? E aí nós vamos falar sobre essa organização da tabela periódica atual. A tabela ela é organizada em períodos, que são as linhas horizontais, que vão definir o número de níveis ou camadas preenchidas dos elétrons. Então, nós temos aqui os períodos, né? Atualmente, nós temos 7 períodos, né? Que nós vamos chamar de primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, ok? Nós temos os grupos ou famílias, que são as colunas verticais. Atualmente, nós temos 18 grupos ou famílias, certo? Nos grupos ou famílias, nós temos os elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, olha, 18 famílias representadas na vertical, ok? Ó, 1, 2, até o 18, certo? Nós vamos falar delas daqui a pouquinho. As famílias ou grupos. Na tabela, nós temos os elementos representativos, que são chamados de famílias A, ou grupos A, e os elementos de transição externa e interna, que são chamados de famílias B ou grupo B. Então, reparem, esses são os elementos representativos, e aqui os elementos de transição externa e transição interna, ok? E aí, quando a gente fala em famílias, certo? Esses grupos ou famílias, quando a gente se referir às famílias dos elementos representativos, eles vão cada um receber um nome. Então, a família 1A ou grupo 1 é chamada de metais alcalinos. A família 2A ou grupo 2 é chamada de metais alcalino-terrosos. A família 3A ou grupo 13 é a chamada família do boro ou grupo do boro. A família 4A ou grupo 14 é chamado grupo do carbono ou família do carbono. A família 5A ou grupo 15 é chamado de grupo do nitrogênio. A família 6A ou grupo 16 é chamado de calcogênio. A família 7A ou grupo 17 são chamados de halogênios. E a família 8A ou grupo 18 são chamados de gases nobres. Bom, essa denominação família, ela, segundo a IUPAC, não é muito usada atualmente. Entretanto, nós vemos muitos livros se referindo às famílias ainda, tá? Então, se vocês aprenderam como famílias, tudo bem. É só entender quais são os nomes delas, né? E que elas também podem ser chamadas de grupos. Dos grupos de 3 a 12, nós vamos chamar de elementos de transição somente. Não vai cada um receber um nome, como são as famílias, né? Os grupos dos elementos representativos, ok? Bom, e aí, nessa organização, nós temos que a organização da tabela, ela se dá de acordo com o subnível de maior energia. Lembram lá na distribuição eletrônica? Então, todos que estão no grupo 1 têm a distribuição de subnível de maior energia, como 1S1, quem está no primeiro período, 2S1, quem está no segundo período, 3S1, quem está no terceiro período, e assim até o sétimo período. Quem está no grupo 2, né, ou antiga família 2A, vai ter o subnível de maior energia, como 2S2 ou 3S2, para quem está no terceiro período, ok? Nós já falamos isso em sala, só recapitulando, tá? E revisando.
Quem está aqui, então, nos grupos 3 a 12 vai ter essa distribuição do subnível de maior energia, ok? Então, nós podemos perceber que aqui ficam os subníveis S, né? A terminação em subnível S, aqui subnível P, aqui D e aqui embaixo F, ok? Bom, os elementos, a tabela periódica atual, ela contém 118 elementos químicos, conforme eu já havia falado para vocês lá no início da aula. Os elementos 113, 115, 117 e 118, eles foram confirmados oficialmente pela IUPAC em dezembro de 2015 e eles foram anunciados em junho de 2016. Então, reparem que esses nomes, né, e esses elementos oficialmente, eles são novos para nós, ok? E aí os nomes propostos, né, niônio, NH, moscóvio, MC, tennessine, TS e oganesson, OG, né, são esses os nomes desses novos elementos relativamente novos para nós, ok? Bom, e aí, então, novamente, a organização atual da tabela com 118 elementos químicos. Aqui nós temos os grupos, ok? Na vertical, ou famílias, e os períodos na horizontal, 7 períodos, certo? Aqui, elementos representativos, no meio, elementos de transição externa, abaixo, elementos de transição interna, certo? Bom, e aí nós temos a classificação dos elementos da tabela periódica. Os elementos, eles são classificados atualmente em metais. Reparem que os metais são a maioria dos elementos da tabela periódica, certo? Metais, ok? Os verde, certo? Os que estão em verde. Os semimetais, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, e os ametais ou não metais e os gases nobres, ok? O hidrogênio é um elemento à parte, certo? Ele não está nessa classificação, embora aqui nós tenhamos o hidrogênio, ok? Bom, então, por hoje é isso. Ok? É só revisando o conteúdo que nós já vimos em sala de aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos um exercício para responder sobre essa aula, ok? E revisando todo o nosso conteúdo em sala, tá? Respondam os exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.